Anunnakis, ficção ou realidade? A história referente aos Anunnakis é bastante controversa. Para alguns estudiosos, eles foram um grupo de divindades sumérias, acádias e babilônicas. Para outros, eles foram muito mais que mera criação da mente religiosa humana, mas sim seres que vieram do espaço e ajudaram a desenvolver a humanidade, tanto em tecnologia quanto em refinamento genético. O debate começou após a descoberta, na cidade de Nippur, a 150 quilômetros de Bagdá, uma biblioteca sumeriana inteira, contendo cerca de 60 mil placas de barro, com inscrições cuneiformes. A Suméria é considerada a mais antiga civilização humana, tendo sua formação, de acordo com os registros históricos, em torno de 4.000 anos antes de Cristo. Situada entre os rios Tigre e Eufrates, onde atualmente está o Iraque. Foi um povo altamente desenvolvido em economia, política, engenharia, arquitetura, artes, astronomia, matemática, hidráulica, agricultura, com técnicas de irrigação e drenagem de solo, construção de canais, diques e reservatórios, sistema de leis, baseados nos costumes, habilidosas práticas comerciais, sistema de escrita cuneiforme, entre muitos outros avanços. Hoje, existem muitas teorias sobre os Anunnakis, mas o primeiro grande estudioso do assunto foi Zecharia Sitchin, que dedicou muitos anos de sua vida em tradução e análise dessas placas de barro. Para ele, os Anunnakis foram uma raça alienígena que desceram ao planeta e arrumaram a sociedade, conforme conhecemos hoje, em estado hierárquico, com códigos de leis, escrita, metodologia nas construções e muitas outras características. Eram considerados, entre esses povos antigos, como deuses. Vale salientar que em nenhum momento é falado sobre a não existência de um grande Criador universal, o Deus, mas sim da concepção do homem primitivo, referente a seres mais desenvolvidos. Entre as placas sumérias, foi encontrado o Diário de Enki. Ele era um dos líderes Anunnakis. Vamos então a um pequeno resumo da visão de Zacarias, aliando sua tradução das placas, junto com algumas deduções que fez, para explicar sobre estes seres, e talvez, a origem da humanidade. De acordo com ele, os Anunnakis teriam vindo de um lugar chamado Nibiru, que ele traduziu como sendo um planeta de travessia, pois sua órbita é diferente. Ele cruza as órbitas dos demais planetas do Sistema Solar. Ele concluiu que Nibiru seria o 12º planeta de nosso Sistema Solar, pois, na astronomia suméria, o Sol e a Lua eram denominados planetas. Ele possuiria uma órbita elíptica, com um percurso de 3.600 anos, em torno do Sol. Ele afirma que eles chegaram à Terra pela primeira vez, provavelmente 450 mil anos atrás, em busca de minérios, especialmente ouro. A primeira expedição Anunnaki, liderada pelo cientista Enki, teria aterrissado no Golfo Pérsico, onde estabeleceu a primeira base de operações, Eridu, lá longínquo e construído. O plano original era extrair ouro do mar, mas tendo em vista que se tornou inviável para eles, a única alternativa foi extrair o minério do sudeste da África e transportá-lo até a Mesopotâmia para derretimento e refinamento. Em seguida, eram enviados até uma nave que orbitava a Terra, aguardando a chegada periódica de uma nave-mãe que levava o precioso metal para Nibiru para ser usado como partículas suspensas na atmosfera para conter o avanço de um fenômeno semelhante ao efeito estufa. A ampliação das atividades de mineração trouxe uma segunda expedição liderada pelo comandante Enlil, meio-irmão de Enki.
Logo, os Anunnakis ergueram um complexo industrial nas imediações do Monte Ararat. Enlil e Enki eram filhos do governante de Nibiru, Anu, e rivais entre si por causa de questões de sucessão do trono. Devido aos trabalhos árduos que enfrentavam os Anunnakis, que de cientistas passaram a atuar como mineradores, um motim em uma das inspeções da África se transformou em uma revolução, levando Enlil a abandonar seu comando na Terra e retornar ao seu planeta Nibiru. Depois de uma comissão para verificar as dificuldades de trabalho, constatou-se que realmente eram duras, mas o ouro era necessário. O cientista Enki imediatamente ofereceu uma solução. Informou que no sudeste africano vagava uma espécie que poderia ser treinada para executar o trabalho de mineração, desde que a marca dos Anunnakis, ou seja, o DNA, pudesse ser colocada neles para aperfeiçoamento. Em que se referia à espécie de hominídeo que tinha evoluído naturalmente na Terra, mas que ainda estava num nível evolucionário extremamente distante do atingido pelos habitantes de Nibiru. A meia-irmã deles, Ninhursag e Enki, começaram os experimentos e, após muitas tentativas e erros, criaram o primeiro híbrido entre humano e Anunnaki. Porém, eram estéreis e envelheciam rapidamente, levando Enki e sua irmã a tentar aperfeiçoar cada vez mais seus experimentos. Com o tempo, conseguiram reproduzir o Homo sapiens, como o conhecemos agora, e possuía uma inteligência maior que as primeiras gerações, além de uma capacidade de procriar. Sua longevidade também era bem superior aos primeiros experimentos, porém, ainda muito inferior aos Anunnakis, que viviam milhares de anos. Logo, os humanos deixaram de ser apenas escravos nas minas e, eventualmente, aprenderam novas tarefas. Eles se reproduziam sistematicamente e geravam mais humanos de agradável aparência física. Muitos Anunnakis se sentiram atraídos pelas fêmeas das novas gerações de humanos e começaram a tomá-las por suas mulheres. Quando os filhos dos deuses viram que as filhas dos homens eram formosas, as tomaram como esposas e com elas geraram filhos. Mas esse comportamento desagradava Enlil, que, tomado pela inveja do brilhantismo de seus meios-irmãos, incitava a desconfiança em Anu e nas altas hierarquias Anunnaki. Então, cientes de que a nova passagem de Nibiru pelo nosso sistema solar causaria um imenso cataclisma na Terra, Enlil e Anu intencionaram deixar a humanidade ser dizimada. Temendo pela sua obra, Enki designou secretamente um humano de nome sumério, Silsudra, para reunir grupos de humanos e espécies de animais diferentes em uma nave submarina desenvolvida por Enki para essa finalidade, que seriam salvas das inundações do planeta devido à aproximação de Nibiru. Enki elaborou ocultamente um plano de sobrevivência para os seres selecionados por Silsudra. Sem tomar conhecimento do plano de Enki, os Anunnakis evacuaram a Terra e de suas naves observaram o terrível cataclisma. Com a passagem de Nibiru, duros tempos se iniciaram no nosso planeta. Quando as camadas de lama que cobriam a Mesopotâmia secaram, os Anunnakis retornaram à Terra e se surpreenderam quando viram os sobreviventes do cataclisma. Em um primeiro momento, se indignaram quando Enki revelou ter elaborado o plano de sobrevivência das espécies terráqueas. Contudo, a revolta cedeu lugar ao contentamento pela possibilidade de reconstruir a humanidade. Assim, eles teriam erguido novas civilizações por todo o globo, no Oriente Médio, Ásia e América.
Porém, o desfecho dessa história é obscura. Teriam eles ido embora, deixando a humanidade evoluir naturalmente, ou estariam por trás de tudo o que acontece e das grandes realizações? Estariam por trás dos grandes saltos evolutivos em ciência, saber e tecnologia? Ou ainda estariam por trás do poder, controle e manipulação de todas as instituições do planeta, como a financeira e econômica, comunicação, política, saúde, religiosa e etc. Analisando as tecnologias atuais e descobertas científicas que alcançamos em menos de 300 anos, desde a Revolução Industrial, tanto na área da matemática, física, engenharia espacial, quanto genética, não é difícil imaginar este possível cenário de domínio, abuso e manipulação, uma vez que nós mesmos, em tempos futuros, com um pouco mais de avanço, poderíamos fazer a mesma coisa, principalmente devido à nossa moral fraca e egoísta. Buscar respostas sobre a nossa origem é muito importante para entendermos quem somos e o que somos e o porquê da formatação de nossa realidade. Mas há ainda muitas lacunas. Você é capaz de responder perguntas sobre a nossa existência? O que somos agora? Como vivemos nossa realidade? O que estamos constantemente a criar? O que fazemos para tornar nosso presente e a nossa vida melhores, não apenas em recursos, mas em bem-estar, sabedoria, tolerância e paz, consigo mesmo e com o próximo? Se existe alguma força por trás de todos os problemas que vivemos hoje, elas somente ocorrem porque nós humanos permitimos. Afinal, quem faz as escolhas? Se tais forças não existem, então só pode ser nós mesmos que a criamos para nos controlar e sabotar, e no fim, não faz muita diferença. É sempre uma questão de falta de consciência. Afinal, de que é feito o sistema que controla as pessoas? O sistema é feito de pessoas, e quem dá poder às pessoas? As outras pessoas. Não é verdade? Aquele que controla apenas se aproveita da ignorância do outro. Enquanto a sociedade se motivar por interesses egoístas, em busca do poder individual, acima de todas as questões, e nos prendermos nos padrões impostos por alguns, para o controle da maioria, sem análise crítica, seremos sempre suscetíveis ao sofrimento e ao domínio. O passo inicial para a mudança é assumirmos nossas responsabilidades por todos os nossos atos, e isso não significa fazer apenas aquilo que chamamos de nossa parte, mas também e principalmente não reagirmos automaticamente e padronizadamente em resposta a toda a força externa que atua sobre nós, posto que toda escolha ou ação parte sempre de nós mesmos em primeiro lugar. Devemos buscar mudanças reais de consciência e comportamento e buscar o autocontrole, basicamente, sobre as emoções. Além disso, não devemos ficar sempre a esperar por algum tipo de salvação, seja vindo de alguma espécie de santo ou de divindade, de um governo perfeito e utópico, de alienígenas benevolentes com suas tecnologias miraculosas e etc. A mudança precisa vir de dentro do querer de cada um. Procurar entender nossas origens é importante e essencial, mas mais importante que isso é o que fazemos com o nosso agora. Saiba mais sobre essa e outras curiosidades aqui no canal. Inscreva-se. Dê um joinha no vídeo. Compartilhe com seus amigos. Vamos acordar? Você quer crer ou saber? Venha
Venha para o mundo sem véu.